Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, estamos aqui com mais um Tábula Rasa Sênior. Hoje com a doutora pela FEA USP, mestre pelo INSPER em administração, pesquisadora na área de governança, gestão de investimentos e professora do curso Private Equity Venture Capital, no INSPER também, e em disciplinas de MBA e mestrado no Uniabrap e IBMEC, entre outras instituições, sócia da consultoria On Valor e empreendedora da plataforma online de educação previdenciária, aliás, uma inovação fantástica, a longeviprev.com. Então, temos aqui hoje a doutora Arlete Nesi, que atuou na gestão de investimentos do Banesprev e previamente coordenou também o projeto de IPO da JSL e exerceu funções no Santander. Autorizada pela CVM, não faltam títulos, para consultoria de investimentos, membro do comitê do IBGC de governança corporativa, de finanças e contabilidade, coautora e organizadora de 2 livros, dentre eles um grande livro que eu super recomendo, que é o Fundamentos da Previdência Complementar da Administração à Gestão de Investimentos. Seja muito bem-vinda e, primeiro, muito obrigado pela generosidade de estar conosco aqui no Tábula Rasa Sênior para falar sobre previdência, que é um tema muito importante para a gente planejar muito bem a nossa aposentadoria. Eu que agradeço e dou parabéns pela iniciativa, pela história aí da Tábula Rasa, e sendo a Previdência um tema específico que você vai tratar, então é uma honra minha, porque eu sou apaixonada por esse tema, além de estudiosa. Com certeza, nós hoje vamos ter muitas dúvidas. Eu ainda tenho muitas dúvidas, porque apesar de ser um jovem aposentado, quebrando o paradigma de me aposentar antes do tempo do INSS, consegui, através de uma poupança feita através da Previdência Privada, ter uma rede de proteção que me trouxe a esse momento da aposentadoria voluntária e o que a gente fala, aposentadoria recomeço. Então, para a gente começar, eu gostaria de explorar um pouquinho o tema da gente ter um maior entendimento, que as pessoas muitas vezes não sabem o que é a previdência pública, a previdência privada. A gente hoje vai explorar mais a previdência privada, mas eu não gostaria de passar o assunto sem falar um pouquinho da importância da previdência pública que a gente tem e, se puder, também ter até alguns paralelos, que eu sei que a senhora também fez vários estudos e várias comparações com outros países ao longo do tempo. Então, podemos falar um pouquinho sobre essa dinâmica e a lógica da previdência pública que a gente tem no Brasil? Excelente questão, que acho que a gente tem que começar exatamente pelo sistema que o Brasil tem adotado de previdência. Então, o Brasil, ele tem a previdência social propriamente dita, né, que é gerida ali pelo INSS e as entidades de previdência, RPPS para os servidores, mas o INSS é para toda a população. E então essa é a previdência social, e nós temos a previdência complementar, que é o que você colocou, a previdência privada. Enquanto nesse primeiro sistema da previdência social você tem um sistema mandatório e de repartição simples, eu já explico o que é. O sistema da previdência complementar é um sistema voluntário e de capitalização de recursos. Então você tem, se de um lado você tem um sistema que é mandatório para todo trabalhador, e para aquele que tem a CLT, isso é descontado ali no seu salário, e para os demais, você tem as formas de contribuição, como trabalhador avulso, MEI, então, e alíquotas ali pelo o mínimo, o máximo, enfim, que você pode contribuir. Então, isso é descontado na folha, também tem a contribuição do empregador. Então, todo esse volume que é arrecadado, ele paga para quem já está aposentado. Estava aposentado ontem, ele colocou no passado, ele também colocou recursos para as pessoas que estavam aposentadas na época que ele estava trabalhando. Então você tem ali as pessoas ativas, né,
trabalhando que contribuem para a Previdência, e a Previdência, por sua vez, ela paga as aposentadorias, então, para as pessoas que já estão aposentadas. Então, isso é mandatório. Não tem formação de reservas, por isso que a gente fala de repartição simples, né? Em inglês é pay as you go, né? À medida que você paga, tem gente saindo e sendo pago isso. Então, não tem fundo, é importante que fique claro. Já na Previdência Complementar, ela é voluntária, então a pessoa ela tem a opção de contribuir para um sistema onde você tem a formação de reserva. E essa reserva, na medida em que você vai contribuindo, isso vai ser alocado no mercado financeiro de capitais. Ok. Conta com uma parte ali nessa acumulação que vai formar sua reserva. Além da sua contribuição, você tem o milagre dos juros compostos. Porque quanto maior for o tempo, maior vai ser a participação desse resultado, da rentabilidade, ou seja, daquele recurso que foi alocado no mercado para fazer parte da sua reserva e você ter o benefício que você espera lá na frente. Outro dia meu filho estava me falando o seguinte: na escola deviam ensinar pra gente essas coisas básicas da vida, como que paga um boleto, qual a importância do INSS, o que é aposentadoria, literacia financeira, literacia de saúde mental, enfim, tem uma série de literacias que a gente está cada vez mais defasado em relação ao que está acontecendo ao longo do tempo. E uma das coisas que me chama muita a atenção é que você estava explicando antes, em algum dos seus blogs, que o sistema da Previdência, ele não é somente a pensão. Ele tem uma série de seguros que ali estão embutidos também, que garantem para o trabalhador determinadas situações contingenciais que é importante as pessoas terem noção. Poderíamos falar um pouquinho sobre isso daí antes de passar para o próximo pulo aí da Previdência Complementar? Excelente questão, né? Então, às vezes as pessoas falam, não preciso da Previdência Social, ou é um benefício muito reduzido. Só para ter uma ideia, né, se você quiser ter uma renda de R$7.000 durante 20 anos, você vai precisar pelo menos uma reserva de R$2 milhões. Se você quiser ter esse tipo de benefício lá na frente durante 20 anos. A Previdência Social, ela também é importante colocar que é um benefício vitalício. Tem a questão, né, então, durante toda a sua vida, você vai receber aquele benefício quando você for elegível a ele. Só que durante a fase de contribuição que você está trabalhando, pode acontecer alguma outra coisa, né? A gente chama de precariedades da vida. No próprio momento em que você vai precisar parar de trabalhar por questão de idade avançada, que faz parte da vida, existem situações que é a invalidez ou mesmo a morte. Né? Então, o caso de invalidez, ele funciona como seguro. Então, quando você faz a contribuição, você tem a qualidade de segurado da Previdência Social. Então, você recebe, a depender da invalidez, você recebe esse benefício. Salário maternidade também. A questão da pensão. Então, na qualidade de segurado da Previdência Social, a pessoa pode ter esse tipo de acesso. Se você quiser ter isso na Previdência privada, você vai pagar um prêmio para ter isso também na sua Previdência. Sim. Existem também. Então, a beleza da Previdência como política pública, e eu entendo que tem que ser tratada dessa maneira, é garantir o bem-estar no futuro e em momentos em que a gente vai necessitar, né? Como eu falo, é a questão da precariedade da vida, é a realidade da vida. Então, uma das coisas que a consciência em outros países, principalmente que já trabalham com um contrato de trabalho diferente do nosso CLT, já existe muito mais pejotização, existe muito mais essa questão de autônomos, de trabalhar por horas, de talent as a service, e no Brasil agora está chegando isso daí. Então, a primeira recomendação para formar um fundo para aposentadoria é em escadas, pelo que eu estou entendendo. Primeiro eu contribuo para a Previdência Pública e logo depois eu passo para contribuir para uma Previdência Privada. Assim eu consigo formar um bom portfólio para começar a pensar em me aposentar, seria isso? Principalmente para esse pessoal que está fora de empresas que estão contribuindo, porque a gente está vendo cada vez mais na geração Z esse pessoal entrando no mercado de trabalho através das suas MEIs, das suas empresas individuais, etc. E muitas vezes eles se colocam numa situação avessa a essa contribuição e a gente tem que aí, no caso, ponderar esse tipo de risco que está passando
pensando para sua própria carteira, né, de benefícios lá na frente. Realmente, isso é complicado para o país, é complicado para a pessoa, né, e tem recebido grande relevância na medida em que a população, né, ela tem optado ou tem sido levada a esse tipo de contrato de trabalho, menos o CLT, né, que onde você tem ali a facilidade de já estar sendo na fonte do seu salário, você já está contribuindo. Por outro lado, se você não estiver formalizado, você precisa fazer a sua contribuição. Né? É obrigatório, todo aquele que tem renda precisa contribuir, mas a pessoa é que tem que ter essa iniciativa. Então aqui no Brasil a gente tem o Meu INSS, tem até simuladores ali do que você precisa fazer, do quanto você precisa contribuir e informações sobre tudo que precisa ser feito. Mas em rápidos números aqui, a gente tem então trabalhador avulso, tem o MEI e tem contribuição, aquela contribuição mínima de 5% que você pode estar fazendo todo mês, que não me fala a memória, para ter o benefício mínimo ali seria R$70 você pagar todo mês, e até R$1.700 para quem quiser fazer o completo e ter o benefício de R$7.000. Agora, o importante aqui, seja o mínimo, seja o máximo, que define lá no final que você vai receber, é ter a qualidade de segurado, porque ele vai contar como tempo de contribuição. Sim. Que faz parte desse funcionamento da Previdência Social, de você ser elegível. Né? Então, para você ter aquele benefício, você tem que ter aquela idade no teto que você contribuiu e tal, e aquele tempo de contribuição, considerando aquilo que efetivamente você pagou, ou que foi debitado ali da sua folha de pagamento em contribuição para a Previdência Social. Então, eu estou falando, independente da alíquota, você também tem um outro fator que é o tempo de contribuição. Então, é certo que você já tem possibilidade de fazer essa contribuição. O fato das pessoas não terem essa facilidade de estar sendo debitado automaticamente, leva à necessidade das pessoas terem um comportamento, não só o conhecimento, mas o comportamento, para poupar. Não estou falando de caderneta de poupança, eu estou falando do ato de não consumir hoje para guardar para o futuro. É algo que realmente que você aprende desde criança, a você receber um doce e guardar para amanhã, né? Não consumir tudo. Então ele começa em casa. Né? Então, a pessoa, mesmo falando de previdência social, até a previdência privada, a pessoa tem o conhecimento já tem que começar em casa, e o comportamento. E ela ingressando no mercado de trabalho e tendo renda, ela saber que é importante ela ter a qualidade de segurado, e aqui no Brasil, então, gov.br, você tem que estar ali no meu gov, né? O e-gov lá você tem que ter, e entrar no meu INSS para você ter o número, né, de vinculação ao INSS e você poder ser um segurado. Agora, não precisa ser depois você colocar para a Previdência Social, mas normalmente né, porque na medida em que você vai subindo na carreira, se for uma empresa, ou você vai tendo maior renda pela função do trabalho que você desempenha, talvez isso ultrapasse o teto da Previdência. Ou no momento que você começou a contribuir, mesmo pagando pela alíquota maior ali, você não consiga ter aquele teto da Previdência. Então você precisa complementar. Independente disso, você guardar sempre é bom. Né? Então, se for Previdência, melhor ainda, porque tem incentivos fiscais importantes para você estar colocando. Então, vai depender, sim, do momento da sua vida. Eu entendo que sempre. Né? Assim, mas o difícil é isso, né? Você deixar de consumir. Hoje, a gente vive numa realidade, Felipe, desse consumo rápido, de tudo. Sim. De forma, uma visão de curto prazista, né? Curto prazista, isso, a informação, esse ganho rápido, essa aposta, e previdência não é isso, né? Previdência é comportamento, é conhecimento, para lançar mão dessas oportunidades que eu entendo como algo precioso para qualquer nação e desenvolvimento econômico e social. Até aproveitando que falamos de outras nações, já vamos entrar então no assunto que é mais relevante para a maioria das pessoas que desejam ter uma aposentadoria voluntária e poder se aposentar numa data que independe da aposentadoria do governo. Vamos dizer assim, a aposentadoria do governo é uma aposentadoria compulsória. São 65 anos para homens, 60 para mulheres na maioria dos casos, com 35 anos de contribuição para o INSS. Então, isso tem uma data. Só que a aposentadoria voluntária é quando a gente consegue exatamente
atingir um status de planejamento, que envolve várias coisas, mas principalmente também o financeiro, que a gente pode ter uma renda que nos permite trabalhar na nossa agenda, nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, independente de ter um empregador ou ter uma fonte de renda que a gente dependa de outra pessoa. E aí entra principalmente a aposentadoria privada, previdência privada. Primeira pergunta, para que não fique dúvida para ninguém, eu queria saber o que é uma previdência privada. A previdência privada é quando você tem organizações privadas, né, e que são voltadas aí no caso para oferecer o plano de previdência. Então, nós temos as entidades de previdência e tem as seguradoras. Aí eu preciso falar do modelo brasileiro de previdência privada, né? Então, a gente tem o segmento também, o segmento entidades fechadas, o segmento fechado de previdência complementar, que tem ficado cada vez mais aberto, e eu vou explicar por quê, e o segmento aberto de previdência privada. Então, privado, porque independe, obviamente, do governo, e aqui no nosso caso nós temos duas organizações jurídicas, né, ou dois segmentos, a fechada e a aberta. E elas também são diferentes relacionadas à organização jurídica, só para a gente entrar depois no que oferece, e depois você poder optar, sair no momento que você quiser, né? Ou melhor, ser elegível a depender do plano que você escolheu. Então, a fechada, que eu disse que está ficando cada vez mais aberta, ela é para grupo específico de trabalhadores, normalmente uma empresa que patrocina, que faz uma adesão a uma entidade fechada de previdência complementar para que ela, o seu plano de previdência, que funciona como um benefício para o trabalhador, como, por exemplo, retenção desse profissional na empresa. Ou seja, é um benefício também para a empresa cada vez mais incentivar a formação desses grupos para os seus funcionários. Na verdade, eles têm, é o que eu falei como política pública, você tem incentivos fiscais. Então, assim como esse tipo de plano, você tem incentivo fiscal ao trabalhador de contribuir, aquilo que ele contribuiu durante o ano, ele abater até 12% da renda dele, isso é um incentivo fiscal importante na previdência privada. E para o empregador também tem. Ele tem ali, se não me falha a memória, 20% do abatimento relacionado à folha de pagamento. Isso é um incentivo bastante grande. Além de ser uma política de recursos humanos, tem essa questão também de reter os talentos, claro. De reter talentos, mas de política fiscal, de benefício fiscal. Obviamente, dado que isso é um incentivo do governo, é para que, de fato, menos pessoas dependam da previdência social. E aqueles que têm condições de ter uma renda adicional, uma renda acima do teto, elas têm essa opção, ou mesmo se aposentar antes e continuar contribuindo para o INSS e aposentar no momento que elas quiserem, porque aquilo é suficiente para ela manter o bem-estar dela. O objetivo da previdência é o bem-estar, né, da pessoa no momento de vulnerabilidade, ou no momento que ela quiser parar, que é o caso da previdência privada. Diferente da previdência social, que realmente tem essa questão de atender situações da precariedade da vida, que atinge a todos nós, Se não atingir, eu vou chegar lá eu vou ser idosa e se viver mais, né, vai ficando mais complexa a situação. Então eu falei aqui da fechada. Depois eu falo porque que ela está cada vez mais aberta. Não, mas ainda tem um detalhe. Então você tem empresa que é patrocinadora. Então quando a pessoa coloca uma parte, a empresa coloca outra. E quer dizer, na largada, você já tem o dobro, pelo menos, se você ele contribuir de forma paritária, você já tem ali largada. E cada vez mais isso vai acontecendo, aí você tem, além da contribuição do patrocinador, você tem rentabilidade desse recurso, porque essa entidade vai alocar no mercado de capitais e vai diversificar investimentos de acordo com uma regulação que é emanada do Conselho Monetário Nacional. Então, não é de qualquer maneira que esse recurso ele é gerido, mas você vai depender do mercado financeiro de capitais, com ativos suficientes e de possibilidade até de investir fora do país, para te dar aquele retorno. Você diversifica a sua carteira e trabalha de tal maneira considerando a longevidade dos seus participantes, o tempo de contribuição que ele vai ter. Muito bem. Na Previdência Aberta, qualquer um pode comprar um produto de um banco. E a organização política, diferente da fechada, que é sem fins lucrativos, ela é um produto de um banco que quer maximizar retorno e esse é um dos produtos, mas não deixa de ser algo importante, né? Também que tem essa questão de política pública, de menor dependência da previdência social, na medida em que essa pessoa ela pode complementar a sua renda através desse instrumento. Então, ele também pode ser individual, né, mas ele pode ser coletivo, né? Então uma empresa ela pode também contratar,
né? Mas o tipo de contrato é diferente, os custos são diferentes. Isso tudo é transparente. Você tem site do próprio órgão supervisor, ali a SUSEP, assim como na fechada a gente tem a Previc, os dados do participante, das informações do plano do participante dentro da própria entidade. E na aberta você tem ali também, dentro da própria entidade aberta de previdência complementar. Mas além das entidades abertas de previdência complementar, tem as sociedades seguradoras. Então, as sociedades seguradoras, assim como as entidades fechadas de previdência complementar, elas oferecem, em geral, um seguro que ele oferece a previdência através do VGBL. Então, você tem esse formato e você compra um produto que você adquire para ter esse benefício. Então tem duas famílias ali, que é o PGBL, que as pessoas escutam bastante, e o VGBL. Outra coisa importante, isso serve para os dois tipos, enquanto aqui na fechada eu tenho um plano ou de benefício definido, mas hoje eu tenho contribuição definida, que é como se fosse um PGBL. Você tem o abatimento, né, até 12% das suas contribuições, no caso PGBL, VGBL não. Ok. Isso se você, obviamente, fizer a declaração completa, mas você tem 2 regimes de tributação. Você pode optar no momento da elegibilidade, isso foi bacana, é algo que foi... Recente. É recente, porque você na largada, no momento que você se inscreve a um plano de benefício, você tinha que optar, sem saber optar por tipo de regime regressivo ou progressivo, né? O progressivo, quanto maior for a sua renda, maior a alíquota. Então, portanto, aquele que tem menor renda de benefício, ele vai ter uma menor alíquota, não deixa de ser isso é algo importante, né? Mas também ele pode optar pelo progressivo. Quanto maior for o tempo, menor vai ser a alíquota, que chega a 10%. Não tem investimento no mercado em que você pode obter 10%, vai ser somente 10%. Então, você tem isso como vantagem. Então, você tem as faixas ali. Outra coisa importante também é o diferimento do imposto de renda. Porque quando você vai fazer, por exemplo, um fundo, você tem o come cotas, né? E a alíquota, então, é regressivo, porque quanto maior o tempo que você ficar, menor vai ser a alíquota, mas a menor alíquota, diferente no regime regressivo, é de 15%. Outro incentivo fiscal para atingir política pública de bem-estar social. Então, o privado, ele é formado por esses 2 tipos de previdência, aberta e fechada, e organizações jurídicas e esses benefícios fiscais. Ou seja, previdência privada, principalmente para quem está pensando em longo prazo, o benefício fiscal que a gente já tem aí nessa largada já é praticamente maior do que um rendimento de um título público, pelo que eu tô vendo. Então, eu de cara, já começo com um incentivo. Se ela é fechada, eu posso, no caso, multiplicar por 2, 1,5, 3, dependendo de como a empresa vai fazer esse incentivo. E, consequentemente, essa previdência privada, no longo prazo, ela vale muito a pena para complementar a renda que eu estou planejando para minha aposentadoria lá na frente, e ainda posso gozar de um sistema de acordo com esse tempo. Quanto maior o tempo, menos eu vou pagar de imposto, inclusive lá na frente. Isso, exatamente. Você fez essa diferença em termos do benefício, né? Do valor de benefício, que tem esse impacto entre aberta e fechada. Os custos, obviamente, são menores, porque tudo que é feito dentro de uma entidade fechada de previdência complementar, que é o resultado que ela gera, é para o próprio plano de benefício. Então você tem taxas aí que acabam sendo reduzidas, porque além disso você tem essa questão da diversificação dos investimentos. Então, obviamente, você tem que estar monitorando e acompanhando. Mas quando você pode diversificar em gestores, em ativos, certamente você nesse processo de seleção, que essa é a possibilidade da fechada, você vai optar pelos melhores gestores, a depender, obviamente, considerando a estratégia de investimento. Está normalmente ligada a bancos. Você tem a própria asset. Não estou falando que a própria asset não vai dar um bom retorno, mas são fundos especialmente constituídos por essas organizações para alocação desses recursos com seus respectivos custos e, obviamente, o resultado para a própria organização que faz essa gestão. Mas é uma opção importante que precisa ser considerada. Com relação à fechada, que eu falei que não é totalmente fechada, que a gente tem os planos instituídos. Sim. Então, tem um patrocinador, mas você faz parte de uma associação de classe, um determinado setor da indústria que pode se organizar para instituir um plano, e uma pessoa que tem algum vínculo com esse plano, com essa instituição,
ele se inscreve e começa a fazer a sua contribuição. Então, ele não é um trabalhador ali, ele precisa tá inscrito no regime da Previdência Social para esse tipo de plano, diferente da aberta, né, que qualquer um pode ter lá PGBL. Na fechada você tem esse requisito, né, tá inscrito na Previdência Social, mas você pode aderir e usufruir de todas essas vantagens relacionadas a custos, a diversificação dos investimentos, porque esses recursos também podem ser feitos numa carteira própria. Deixa eu explicar. Então, quando eu falo carteira própria, eu não preciso de um fundo, de um gestor terceirizado para fazer essa gestão para mim. E isso é especialmente importante quando eu vou comprar título público. Então, eu posso levar esse título até vencimento, não vou ficar negociando. Então, eu não tenho gestão ativa ali. Eu tenho uma renda passiva, porque eu vou receber uns juros ali, essa carteira, e isso vai gerar rentabilidade para o meu participante. Dado que você não tem tanta flexibilidade de fazer resgates no meio do caminho, existe sim essa flexibilidade, mas é diferente da aberta, e você consegue planejar ao longo do tempo que tipo de alocação você pode fazer. Isso é uma grande vantagem, porque isso se traduz em rentabilidade, na medida em que eu posso alocar em ativos de maior risco que vão precisar de um maior tempo para me trazer retorno. Mas, de novo, eu tenho que acessar o mercado financeiro de capitais. Né? Então, eu dependo do mercado para me dar essa rentabilidade, porque o único controle que eu tenho é da contribuição que eu faço. Se eu deixar de fazer essa contribuição, eu não vou ter reserva. Ou seja, tem que ter essa disciplina de todo mês consumir menos e pensar nesse prazer futuro que a gente vai gozar através dessa contribuição. Então, sabe, eu estava pensando nisso, né? Eu acho que a gente tem que ter prazer no presente, né? Usufruir o presente, o bem-estar ele começa aqui. Por isso que desde criança a gente tem que ter ensinar os nossos filhos, né, que eles não precisam ter tudo naquele momento. Eles podem aguardar, né? Porque, olha, se você esperar agora, eu vou conseguir dar aquilo que eu também quero dar a você, né? Mas só que você precisa ter paciência. Então, isso realmente depende. Agora, então, a partir do momento que você tem esse comportamento de forma disciplinada, você também consegue entender essa questão de finanças, né? Do orçamento, que é a educação financeira. E envolvendo orçamento, e eu saber aquilo que eu preciso de curto, de médio e de longo prazo. Então, por exemplo, de curto prazo, quais são as minhas despesas? O que eu preciso? O que eu necessito? Primeiro, o que eu necessito para eu estar bem, né? Para ser bom para mim. Não tô falando para despesar o cafezinho. Eu já vi assim, eu não vou tomar o cafezinho. A gente tem que ser feliz, né? Mas muitas vezes o bem-estar não é aquela riqueza que a gente apresenta, o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Isso tudo é o que eu tenho capacidade de fazer hoje com o meu recurso. É uma riqueza. Mas aquela reserva que eu tô formando, ninguém vai ver. É difícil isso. E isso é reserva. Você tá deixando, mas você tem lá. Ninguém vai ver isso, nem você. Mas você tá formando. E então, quando você pensa assim no curto prazo, o que eu preciso? Então, isso aqui eu tenho que ter. Agora, mas o que eu quero daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos? Eu quero dar entrada no apartamento. Bom, para eu dar entrada no meu apartamento, eu tenho 13º, eu posso ter um bônus, ou eu tenho uma previsão grande de venda. Se eu recebendo isso, então, olha só, já estou fazendo planejamento, eu separo uma parte, ou dessa renda mensal que eu tenho, para colocar ali para esse plano de 3, 5 anos. Agora, tem outro que é de longo prazo, que a gente chama de efeito catraca, né? E esses aqui, eles vão aumentando esses tamanhos. A entrada de uma casa é grande, porque é uma despesa mensal que eu tenho. Mas eu tenho tempo a meu favor. Eu tenho 5 anos ali. Opa, quanto que eu preciso para ter isso aqui nos 5 anos? O outro é a reserva. Puxa, para previdência, né? Não é previdência, assim. Às vezes a pessoa fala aposentadoria, né? E as pessoas mais jovens estão querendo isso. Estão super ativas, fazendo 1000 coisas, criando 1000 coisas e querem reduzir o ritmo para ter uma flexibilidade. Isso só é possível, essa liberdade só é possível se eu tiver uma reserva financeira. E para eu ter essa liberdade de escolher o que eu quero fazer lá na frente, quanto tempo isso é pra mim? Eu tô com 40, eu quero 55, tá tranquilo, eu vou estar jovem, fazendo um monte de coisa, continuar fazendo minha maratona nos países aí. Isso mesmo. 15 anos eu guardo, e aí eu faço conta. Quanto que eu vou ter que ter? Eu faço essa conta e vou guardando. Só que é catraca. Na Previdência tem que ser catraca. E vai igual uma catraca de metrô, não volta. Porque se voltar, você vai ter perda. E aí, no caso, é a tributação.
falando de previdência. E essa é a previdência, entendeu? Quando você faz o investimento na previdência, você está fazendo você está sendo previdente. Você está pensando no seu futuro. Então não pode ser alguma coisa que você vai resgatar. Vai tirar, se aconteceu. Então, para uma situação de emergência, você tem a própria previdência social que você está. Tem outras formas de seguro a sua previdência para outra coisa, né? Então, se há alguma coisa no meio do caminho, eu já vi muita gente faz assim, pensa assim, aconteceu por quê? Porque não fez esse planejamento. É isso. Não, eu até anotei aqui. No meu planejamento, eu vou ter uma caixinha para mim, uma para a família, os prazeres da família em conjunto, e outra pro vovô. No caso, o vovô vai ser eu, né? Então eu tenho que guardar para mim. Pra você, mas não vovô, assim, vovô porque tem neto e porque também é uma outra situação que tá dentro disso, sabe? Os mais jovens, os filhos, dependendo dos pais aposentados. E aí, o que tá acontecendo? Aquela questão, de novo, da educação financeira, porque as pessoas estão pagando juros por dívidas, por manter um determinado status, aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam, não aquilo que elas necessitam. E isso não dá pra você julgar, sem juízo de valor, depende de educação, né? Então, você tem essa questão comportamental e tem essa questão do conhecimento. Começa em casa e, assim, de novo, toda essa tecnologia que a gente está tendo, que é incrível, que facilita, na medida em que você reduz o tempo de fazer as coisas e pode fazer muito mais coisa, e otimizando o seu tempo, ao mesmo tempo, se você não consegue controlar isso, você pode estar consumindo uma série de informações que são rasas, de forma compulsiva, sem se aprofundar naquilo que é realmente importante para você como previdente. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu estava vendo nas suas publicações, dos valores da previdência privada que a gente tem hoje no Brasil, que movimenta um volume extremamente representativo que acaba virando investimento em produção. Como é que tá esses valores circulando no mercado financeiro hoje? É em torno de bilhões, trilhões? Quanto que é? São trilhões. E aí, se a gente juntar a previdência, eu tenho até os dados atualizados aqui, se a gente estiver falando entre previdência privada, fechada e aberta, a gente está falando de mais de 2,5 trilhões de reais. Entre aberta e fechada, e elas estão quase ali para e passo. A aberta vem crescendo muito em função dos planos VGBL, onde a gente tem observado para a utilização do produto VGBL no planejamento sucessório, que é outra estratégia importante que as pessoas podem implementar, porque a previdência como um todo, a previdência privada, ela não entra em espólio, em inventário, que significa que é rapidamente liberado. E é liberado para quem você quiser, para o seu beneficiário. Né? Então não entra em espólio. Além de outras vantagens, por exemplo, você tem imposto estadual de transmissão de bens intervivos, que você também pode ser isento, a depender do estado, dessa alíquota que também é diferenciada por estados e depende muito de situação de jurisprudência dentro do próprio estado. E o que acontece? Você também tem a alta renda. Utilizando através de fundos exclusivos, de famílias, enfim, utilizando como estratégia de liberação desse recurso para os seus beneficiários. Eles resgatam isso com a menor alíquota do imposto de renda, olha só, né? E também porque é sobre a rentabilidade, né? Então, essa tributação, além de você poder optar pelo regime regressivo nos dois tipos de plano, PGBL e VGBL, e na Previdência fechada também, no VGBL você vai ter a tributação sobre a rentabilidade. Então, isso é particularmente interessante para planejamento sucessório, de grandes fortunas, a gente vê esse movimento grande. Na previdência aberta, por isso que ela tem crescido assim rapidamente, porque prestaram atenção nisso, porque a questão de tributação, né, ela pega todo mundo, né, e a alta renda tem observado os incentivos fiscais desse tipo de, não é do investimento que é feito através da Previdência, aproveitado realmente essa oportunidade. Mas muita coisa eu acho que ainda vai acontecer, mas enquanto existe essa possibilidade, você tem um crescente. Aí você me falou de desenvolvimento econômico, né, de estar investindo na economia real. Então, e aí a gente fala de quem de fato está funcionando como previdência, como política pública, né? Porque quando a gente fala de política pública, a gente fala de saúde, de segurança, de educação,
educação. E na medida em que você educa para as pessoas se prepararem para o futuro, né, relacionado à previdência, à aposentadoria, você tem menos pessoas dependendo da previdência social. E ao mesmo tempo, quando essas pessoas estão formando essa reserva, essas entidades que fazem alocação de recursos podem colocar na economia real, que não só comprar título público ou colocar CDI em títulos ali indexados ao CDI e de curto prazo. Então, quem cumpre esse papel, e isso é transparente, você pode entrar no site da Previdência Social, tem o relatório gerencial da Previdência Complementar, onde você tem aberta e fechada com dados abertos, o número de participantes, total de ativos, os tipos de contratos que tem ali, e a diversificação dos investimentos, né? Então, na fechada você vê essa diversificação, você vê investimento na economia real nos diferentes instrumentos, que são fundos de investimento. Então, a gente está falando fundos de investimento e participação, você vai ter um crescimento aí do fundo do agronegócio, também relacionados à infraestrutura no país. Crédito privado. Crédito privado, onde você tem empresas que colocam esses créditos, eles conseguem um custo menor e mais rápido do que pedir diretamente para um banco. Então você tem essa diversificação, e por conta dessa diversificação e longo prazo, por características, você consegue planejar, porque a pessoa não pode resgatar a qualquer momento, você tem maior rentabilidade. E a gente não observa isso na aberta, onde você tem um resgate, você tem muito, quando você vê a capitalização líquida, você vê que é muito maior, assim, os resgates na aberta, né? Por quê? Por causa dessa facilidade, e na medida que você tem que ter essa liquidez, você vai colocar em ativos de curto prazo. E Selic, CDI, e até que ponto isso de fato favorece o desenvolvimento econômico? Mas ele mas ele vai te oferecer um benefício lá na frente. Sim. A depender do plano que você escolher, e também é uma super oportunidade. Mas só fazendo esse diferencial aí, que você tem essa questão, isso vai trazer riqueza para o país, na medida em que você consegue colocar. Lembrando, o objetivo é pagamento de benefício na fechada. Então, ela está alocando na economia real com objetivo de retorno. E esse retorno, a gente também observa as questões sociais, ambientais de governança, né? Então, não coloca o recurso de qualquer maneira. É observado, por exemplo, as questões climáticas, o impacto que aquele determinado setor da indústria vai ter, essa cobrança dos próprios gestores com relação a essa preocupação. Então, não diversifica de qualquer maneira. Tá? Ou seja, existe toda uma governança corporativa pública que quem está investindo numa previdência privada tem acesso e pode ver exatamente, de maneira transparente, aonde os recursos daquele fundo estão sendo investidos e com qual o nível de risco ele está alocando esse dinheiro que vai servir para a aposentadoria dele lá na frente. Então vamos lá, governança. Quando a gente fala de governança, se você está falando de governança, a gente está falando de legislação. Então a gente tem um arcabouço regulatório que dá as regras sobre como essas instituições elas podem investir, tanto na aberta como na fechada. A governança propriamente dita, quem faz desses investimentos e como as decisões são tomadas, é dentro de cada organização. Dentro de cada organização, mas é auditado, não? É auditado, é fiscalizado. Fiscalizado. Então, tem um órgão do governo, que é um órgão supervisor. Então, a gente tem a autarquia, né, dentro da entidade fechada de previdência complementar, a gente tem a Previc, e da aberta a gente tem a SUSEP. Então, os públicos que você tem dessa previdência privada, eles são no agregado das instituições. O participante, ele vai ter na sua inscrição ali, como certificado, né, que ele está inscrito naquele plano, o detalhamento, mas tem muita entidade, isso eu acho muito bacana, que dá total transparência. Qualquer público pode acessar lá. Tem outras, e isso não é obrigatório ela colocar, mas eu vejo isso como essa transparência fantástica. Por quê? Porque isso diz respeito somente ao participante, não tem os dados dele ali. Mas tem os ativos, tem um relatório anual que muitas entidades abertas, fechadas, elas publicam. Na fechada é uma carteira ali no banco, né? E esse participante vai ter ali informações sobre essa carteira, né? Uma outra diferença também. Então, quando a gente fala, não tem essa governança pública se diz respeito à legislação. Né? E os órgãos normativos que dão essa regulação. Então, você tem, para a gestão dos recursos, você tem o Conselho Monetário Nacional, que dá regras específicas para os dois tipos de entidade, inclusive as seguradoras na aberta. Você tem os órgãos normativos específicos da Previdência Complementar Fechada, que é o Conselho Nacional da Previdência Complementar, e na aberta, que é o Conselho Nacional de Seguros e Previdência, porque lá dentro você tem a capitalização, os seguros e tem a Previdência
justiça aberta propriamente dita. E aí você tem órgãos supervisores, que na Previdência é a Previc, que operacionaliza normas do próprio Conselho da Previdência Complementar e do Conselho Monetário. Ok. E na Previdência aberta você tem a SUSEP, que também a Sociedade de Capitalização e a Sociedade de Seguros, onde está ali, por exemplo, o VGBL. Então, a gente falando aí dessa governança pública, tá? Então, o limite dela é aqui, obviamente, ele fiscaliza, mas cada entidade, ela também tem a sua governança. E então, tem parâmetros mínimos ali. Só que a gente chama de governança tenho lido, tenho observado, como governança participativa, onde você tem ali essa beleza incrível das pessoas, os próprios participantes decidindo o que vai ser feito ali. E quando você tem estatal ali como patrocinador, isso é paritário, você tem lei que fala como funciona essa governança. Então você tem ali skin in the game, você tem o próprio participante monitorando isso. Por isso que eu falo de governança participativa. Na aberta você tem a governança corporativa, porque você vai maximizar o retorno para a instituição através do produto. Então tudo aquilo que está sendo feito, você tem ali esse controle sendo feito pelos acionistas, não pelos participantes. Então o participante ele não tem controle. O único controle que ele tem é resgatar ou fazer a portabilidade, levar isso para outra organização. Esses mesmos institutos a gente tem na aberta, tá? Que isso é controle, né? Dentro de governança. Mas obrigada pela pergunta, viu? E eu adorei porque já me leva a outra pergunta, que é essa questão da portabilidade, que acaba garantindo para o mercado um mercado de livre concorrência. Não é que eu vou mudar de previdência toda hora, mas quando você tem portabilidade, você como gestor, principalmente na aberta, você não quer perder aquele fundo, aquele cliente para um concorrente. Então você quer que o teu produto tenha um mix de rentabilidade e segurança suficiente para garantir que o teu cliente continue aportando todo ano cada vez mais com você. Porque também, independente da portabilidade, se ela é aberta, um mês eu posso contribuir para um determinado PGBL, no outro para um VGBL, depois para outro PGBL, e assim por diante. Então, para ter essa lealdade e essa maior aporte nesses fundos, eu tenho que mostrar serviço, não é? Fantástico, é isso mesmo. Eu chamo também como política pública. Tem objetivo também de política pública, na medida em que você dá essa possibilidade para a pessoa. Por quê? Porque vai aumentar a competitividade dessas organizações. Isso vai se traduzir em uma rentabilidade para essa pessoa. Né? Se eu estou falando que no objetivo é pagamento de benefício, mas não é qualquer benefício, é o benefício que ela espera. Isso. Se a entidade não estiver performando, você tem um instituto de portabilidade. E você tem lei para isso. Então, você tem essa política, né? Esse desenvolvimento da política, essa evolução da Previdência através dos seus normativos, onde você tem um instituto da portabilidade. Você tem o Instituto do Benefício de Complementação, você tem o Instituto do Benefício Diferido, a pessoa parou de contribuir, ela não está mais trabalhando com aquela empresa que também contribuía, né? Ele não faz mais parte do vínculo, ela tem que resgatar? Não. O resgate é o Instituto também, mas esse benefício diferido, ou seja, diferido por quê? Porque ele vai receber dessa reserva, vai ter uma conta lá na frente, no momento que ele quiser receber renda. Porque o objetivo não é resgatar todo aquele dinheiro, mas é de ter uma renda mensal para aposentadoria. O que adianta a gente ter todo aquele volume no momento que a gente estiver, assim, numa idade avançada e eu preciso de uma quantia para comprar meus remédios, para pagar o meu seguro-saúde. Então eu tenho que ter uma renda, não vou falar que ativo que eu vou resgatar para eu poder ter o menor impacto na rentabilidade das minhas reservas. Porque se uma pessoa resgata, ela vai ter que alocar isso em algum lugar, ou senão ela vai... E na maioria das vezes, a gente, quando quer se aposentar, a gente quer pensar em tudo, menos em administrar dinheiro. Como ganhar dinheiro. A gente sabe gastar dinheiro, né? Mas ganhar dinheiro, a gente não quer estar preocupado com isso. É cada vez mais técnico, cada vez mais exige um nível de profissionalismo profissional para gestão de rendimentos muito grande, né? Exatamente, porque quando
quando você capitaliza recursos, diferente da Previdência Social, que é belíssima, você tem um guarda-chuva que você consegue, com o teto, atingir grande parte da população de forma vitalícia e outros benefícios sociais ali, onde uma geração contribui para que uma outra geração ela possa estar recebendo. Na privada, você vai depender do mercado. Eu não consigo garantir essa rentabilidade. Por isso, eu preciso de especialistas para fazer essa gestão, né? Então, tem todo um regramento, tem toda uma governança que vem do próprio governo através de leis, né, e de resoluções que determinam como que tem que ser essa gestão, como é que tem, quem são as pessoas, elas têm que ser autorizadas, né, elas têm que ser certificadas para fazer gestão de investimentos. Todos aqueles que participam no processo de decisão de investimentos na fechada e na aberta, isso já é uma realidade também, porque como isso obrigatoriamente tem que ir para fundos de investimento especialmente constituídos, quem faz gestão desses recursos são gestores de mercado que já são fiscalizados pela CVM, né? Lá na fechada, ele pode contratar esses gestores, mas também pode fazer internamente desde que esses profissionais sejam qualificados. Por quê? Porque onde você vai alocar recursos? Você tem o mercado financeiro, o mercado de capitais, financeiro, grosso modo, curto prazo, mais curto prazo, mercado de capitais, eu estou participando de debêntures, comprando ações de empresa e olhando ali a longo prazo, o crescimento dessas empresas. A gente tem outro setor, Sim. que é a parte de tecnologia. A gente está falando do mercado de cripto, que essas instituições que a Previdência ainda não pode investir, mas está todo mundo ainda entendendo, né? Ou seja, mas só que as pessoas já podem investir nisso. Todo tipo de organização, sem ser essas que eu estou mencionando, já tem investido. E, infelizmente, essa questão desses dados não serem abertos, da dificuldade de você identificar, é como se fosse ao portador. Então, você tem todo tipo de pessoas e organizações utilizando, mas está todo mundo conhecendo. Ainda tem regulação para ser colocada ali. Ou seja, se eu tenho isso no mercado e eu estou recebendo, por exemplo, os meus 2 milhões para receber durante... vamos falar aí, durante 20 anos, os 7 mil reais, onde que eu vou alocar meus recursos sem ter esse conhecimento? Exato. Né? E principalmente ficar à mercê de golpes, à mercê de determinadas situações de segurança cibernética, que infelizmente ainda atormenta muito, e principalmente as maiores vítimas acabam sendo as pessoas mais idosas, né? Quem vai pagar isso na aberta é a entidade, mesmo que seja fazendo parte ali uma sociedade, sendo uma sociedade anônima, assim como essa seguradora vai pagar essa previdência. Então você tem isso, mas da fechada você tem as entidades que tratam isso, elas é que vão pagar, né? Então elas vão negociar esses ativos, né? Vender esses ativos vão estar ali líquidos, né? Já entraram, venceu ali, vai pagar. Então tem todo um planejamento, né, desse fluxo de caixa, esse benefício para os seus milhares de participantes. Isso é ótimo. E em termos de exemplos, quando a gente está falando de literacia previdenciária, tem algum modelo de país ou uma cultura que adota ou faz uso melhor de uma previdência privada do que o Brasil, que a gente pode olhar assim, poxa, eu queria ser um americano, porque eles... mas a gente vê que os americanos, quando chegam com 50 anos, não constituíram, muitos deles, poupança. Ou seja, existe essa cultura da literacia previdenciária em algum país que a gente pode usar como modelo? E existe uma correlação desses países, né, se a gente estiver falando, por exemplo, de percentual do PIB, uma correlação desse percentual do PIB com a educação, quando você olha esses países. Então, se a gente estiver falando de países como Holanda, aí você tem o próprio Israel, você tem Singapura. Então, você tem aí, por exemplo, só na Holanda, é quase 200% do PIB do país, né? Então, em Singapura também, 100%. Então, a maioria dos países da OCDE tem um alto percentual do PIB alocado em previdência. Então, as pessoas têm essa questão de ser previdente, né? Lógico que tem uma série tem uma evolução de normativo, de incentivos, mas em todos eles você vê essa educação previdenciária, simples assim, né? Mas assim, desde a parte financeira, porque uma coisa é você entender como funcionam os juros, né? Seja para te favorecer enquanto investimento, mas desfavorecer na medida em que você, para usufruir no presente, consome além da sua renda e precisa de um endividamento. Você não é empresa, não está fazendo planejamento ali tributário para se
ter o benefício fiscal de pagamento de juros, a pessoa física não. Você realmente está empobrecendo na medida em que não estou falando para comprar o carro, para comprar a casa, né? Que o financiamento é importante, até como disciplina também, né? Você separar uma parte para você formar, afinal você está comprando um bem, um imóvel. Sim. Né? O carro não, ele deprecia. Lá no passado você tinha isso, hoje não. Isso você está tendo para você poder usufruir. Mas essas coisas de curto prazo para manter o meu padrão, o meu status, uma roupa, uma viagem, um restaurante, né? Coisas que se usufrui rápido. Então você tem essa parte de comportamento aí, você já, de forma transversal, em disciplinas na escola, você já tem isso. No Brasil a gente está começando, tem políticas públicas fantásticas, o ENEF, que é um órgão que é relegado ao governo, que promove uma série de eventos para a educação. A questão dos professores, eu acho que muitos professores, embora você tenha isso na grade, na escola de maneira transversal, você tem que ter específico no ensino médio, tá tendo isso também, tá tendo essa evolução, mas os professores precisam ser preparados antes disso, muito bem preparados, né? Então você vê nesses países essa questão, né? E no Brasil, se a gente fizer um comparativo com o PIB, dos dois você tem aí 20%, 24% das duas previdências. Ou seja, tem muito ainda para crescer e muito para gente... Quando eu falo que a fechada, que ela tem pelo longo prazo, porque você já tem evidências de pagamento de benefícios, você tem isso também, né? A fechada é que você consegue ver evidências que ela está cumprindo o propósito. A aberta cresceu exponencialmente, mas ainda é pouco. Então, quando é pouco, isso se transformar em benefício, porque as pessoas têm resgatado antes, ou têm utilizado para essa questão sucessória. Resgato, pego os 10% que o regime regressivo me der e eu mando para os meus sucessores. Sim. Então, política pública, quando você olha então a fechada, que efetivamente ela está atuando nessa questão do bem-estar para as pessoas que querem ter essa renda complementar, você vê em torno de 14% do PIB. É muito pouco, se eu estou falando de países que têm mais de 100%. E aí, que você me perguntar, o que eu vejo é essa educação financeira e previdenciária. Por isso que quando a gente viaja para fora, a gente vê tanto europeu 50 a mais, já aposentado, não são pensionados pelo governo ainda, alguns, mas já são aposentados pela previdência privada que eles construíram e estão tirando aí seus 60 dias de férias num cruzeiro, numa ilha, e vão curtir a vida, vão ter qualidade de vida, não? Olha, Felipe, eu vou contar até uma coisa para você, né? Eu faço, desde 2017, minhas filhas cresceram, né? Então, eu fazia viagem com elas. Meu marido, quando ele não podia ir, eu viajava com elas, tal, né? Elas estão grandes hoje, né? E não querem mais viajar comigo, não sei porquê. Então, o que eu faço? Agora, desde 2017, eu tenho oportunidade de viajar com a minha mãe. Então eu falei assim, puxa, minha mãe nunca tinha viajado para fora do país, então cada ano eu tenho levado ela para outro país, e esse ano eu levei minha mãe para visitar 3 países. E aí ela é muito inteligente, e assim atenta, ela veio comentar comigo, Arlete, por que tem tanto idoso, tira foto aqui. Eu falei, mãe, eu não posso ficar tirando foto das pessoas, não, mas assim, só tem velho aqui, como eu, só tem. Aí eu falei, puxa, mãe, que bacana, a senhora vê como é bacana isso? Por que essas pessoas vêm? Porque elas estão aproveitando a vida com aquilo que elas puderam deixar de consumir e tiveram a oportunidade de fazer uma previdência para elas poderem fazer o que elas querem agora. Sim. Aquilo que eu falei, liberdade de escolha, que você tem quando você tem autonomia financeira também. Né? Então, eu concordo com você. E a gente vê assim, é bonito demais. As pessoas bem, né? Porque elas conseguem também manter esse bem-estar, né, que envolve aí essa questão tão importante Sim. na vida, usufruir desses prazeres, né? E muitos começam de pouquinho em pouquinho. A questão é exatamente acreditar nesse longo prazo e na segurança que esse sistema está sendo construído para garantir essa permanência no tempo e o crescimento desse fundo ao longo do tempo. Então, a gente, às vezes, no Brasil, a gente tem a falta de visão de que esses R$50 ou R$20 ou R$10 por dia que eu economizo, ou até por mês, se eu colocar isso daí num fundo, depois de 35 anos, aquilo vai ter um potencial de me dar uma qualidade de vida lá na frente que muitas vezes pode fazer falta. A gente não sabe daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos
como que vai estar o custo dos serviços, a oferta de serviços para a população sênior, essa população prateada. O mundo está envelhecendo e vai demandar um outro nível e uma outra quantidade de serviços e produtos bem diferentes. Então, diante de um imprevisto, é melhor a gente se preparar. Antes da gente passar para as últimas 2 perguntas, eu queria perguntar como que você falou do site, que dá para fazer as contas, eu consigo planejar isso daí. Como é que eu acesso o site da Longeprev? A Longeprev é uma plataforma de educação financeira e previdenciária. E como ela funciona? Ela funciona, então, através de simuladores de cálculo. Você considerando, então, você tem 5 calculadoras ali. Uma calculadora para você saber qual é a contribuição para ter a renda desejada, ou dada uma determinada renda que você deseja, que contribuição você precisa fazer, que eu acho que é a pergunta principal, né? Uhum. Que contribuição eu tenho que ter para a renda que eu desejo ao longo do tempo. E é importante que a pessoa também ela tem que aumentar isso, né? Nos simuladores você considera que você colocar só aquele recurso, mas você tem que considerar também até eventual aporte, a gente também disponibiliza isso na calculadora. As outras 3, então, que capital eu tenho que ter num determinado momento, o que eu preciso investir hoje para ter essa reserva X lá no futuro, essa reserva aqui, o que ela vai me dar, que capital eu preciso ter nesse momento, para ter essa renda lá na frente, falando só de capital. Então, eu tenho 2 simuladores que falam de renda e esses outros aqui em relação a uma reserva propriamente dita, ou o que eu tenho que ter agora ou o que eu vou ter que ter lá na frente. Ok. E o diferente de uma calculadora, de outros simuladores, é que a gente considera, a pessoa pode, então, modificar não somente os parâmetros de idade, de valor, de capital, de idade, valor de contribuição, de renda, mas o capital que ela está colocando no momento, e ela consegue fazer comparativos a depender do momento da vida dela que ela está colocando recurso, ela está colocando com 20, com 80, se a taxa de juros é 2, se a taxa de juros é 4, e aí se eu quiser um pouquinho mais avançado, eu posso colocar taxa de administração, taxa de recarregamento, tipo de regime e tipo de plano. Quer dizer, tipo de regime se eu também optar por tipo de plano. Então, ela consegue tudo isso. Então, o algoritmo que a gente tem ali não tem isso no mercado, porque isso também me dá líquido no imposto de renda. O que interessa pra gente é o que eu vou pegar ali, efetivamente. Então, a renda que a gente apresentar, a reserva que a gente vai apresentar ali, quando a gente fala de previdência, é líquida do imposto de renda. Outra coisa bacana, então, essas são as calculadoras. O outro é o blog. Então, a gente tem tudo isso que a gente está falando aqui, eu tenho ali também informações e também tenho as publicações, só que a gente precisa aí de mais braço para estar colocando isso com newsletter, mas a gente também tem um canal e as pessoas podem falar, né? Mas também a gente está nesse momento aí refletindo, porque isso tudo, por enquanto, a gente não pensa em monetizar com calculadora ou com blog, a gente tanto que isso está livre acesso, qualquer corretora pode entrar para poder vender seu produto, ou a pessoa pode entrar ali para saber como é que está indo o plano dela, porque não basta primeiro, tem que acompanhar, e enfim, a gente trabalha, é longeviprev.com, é fácil, é o .com.br. Poxa, eu queria ter essa calculadora há 20 anos atrás, ela chegou com atraso no meu caso. Verdade. Não, né? Eu também uso bastante. Principalmente para fiscalizar o meu plano, né? Também. Eu falo assim, que taxa tá me dando? Por que tá me dando essa taxa? Bacana você colocar isso, porque a educação previdenciária, ela envolve também você fazer o controle, né? Fazer o monitoramento e controle. Eu só consigo controlar aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô monitorando e acompanhando. Então, eu não deixo lá e vou ter aquela renda, não. Lembra que eu falei que a única coisa que você garante é aquilo que eu deixo de consumir hoje para poder contribuir para lá e não tirar? Então, isso eu consigo controlar. Não pegar, e não pegar aquele dinheiro que eu coloquei. Agora, o restante, quem vai fazer são os gestores. Sim. E lembra que eu tenho os institutos? Um deles é a renda lá na frente. Isso só vai acontecer se ele me der aquele retorno. Porque parte que é a rentabilidade, não é só 1 mais 1, é mais 1, né? Que aí no mês seguinte tem os juros da rentabilidade, aí tem mais aquele mais 1, tem aquele outro, que a base é os juros compostos. Então tem uma curva ao longo do tempo, né? E na medida que ao longo do tempo eu vou fazendo a contribuição, eu vou inclinando essa curva. E ela vai ficando cada vez mais inclinada
na medida em que o tempo vai passando. E essa inclinação diz respeito à rentabilidade. A rentabilidade. No site, a pessoa clica ali, por exemplo, então eu vou fazer uma contribuição X durante 15 anos e essa contribuição, essa calculadora, ela mostra aqui. Se você clicar lá em cima, ele vai te dar um amarelinho, você clica lá e vai te mostrar um gráfico mostrando exatamente essa curva. Você pode observar, quando eu deixo isso lá na frente, a minha reserva fica lá em cima, bonitona, sabe? Agora, se for curtinho prazo, fica quase uma linha reta, fica quase que imperceptível. Tem juros ali, mas não é a maior parte continua sendo a reserva do participante. E aí, que é bacana, né? Tem que ficar muito atento aos custos, né? Muito atento aos custos. Se eu falei para vocês que na previdência fechada ele é menor, bem menor, não dá 1%, por exemplo, no agregado das entidades, na aberta isso supera 1% ou mais e tem a taxa de carregamento, né? Então lá... Então tem que ficar atento porque isso é variável de um plano para outro. De uma entidade para outra. De uma entidade para outra. Que são os gestores, né? E aí como é cobrado, né? A taxa de administração, ela é anual, né? Que é cobrado nos fundos ou numa carteira própria, você tem ali, ela é, como é que fala? Ela é provisionada, né? Ela é provisionada, mas isso vai saindo do patrimônio daquela reserva. Agora, o carregamento é mais perverso, que ele é toda vez que você faz aporte, né? E as pessoas não prestam atenção nisso, né? Então, tem que ficar... Outra coisa que me preocupa também, que aí depende muito mais da educação previdenciária para a pessoa poder optar, são os perfis. Assim, essa liberdade de escolher o tipo de perfil de risco me preocupa. As pessoas estão preparadas para tomar decisão? Nossa, meu fundo foi péssimo. Ele tá super agressivo. Você vai mudar agora que tá péssimo? Não, vou. E tem essa opção. Pode. Então tem que ter esses simuladores. A pessoa precisa ter essa educação. Explicou bastante. Existem os assessores que explicam isso e existem os assessores que não estão preparados. Então essa assessoria, esse serviço é super importante para a pessoa não comprar gato por lebre e acabar depois não se complicando e criando um trauma também de um produto que pode ser fundamental para a vida dela lá na frente, né? Falei de política pública, de bem-estar social, né? E aí a gente tem outra diferença entre fechada e aberta. Na fechada, lembra que é uma entidade sem fins lucrativos? Então, ele tem uma área que é o canal com participante. Essas pessoas são especialistas em previdência. Isso. Especialistas. Na aberta e na seguradora, a previdência é um dos produtos. Além dos outros produtos, e que ele tem meta, os planos de previdência também têm meta, né? Lembra que é maximizar o retorno? E não é só o plano de previdência, são os produtos, né? Então, que assessoria ele vai ter ali para tomar? Então, é outra questão quando a gente fala quem efetivamente está... e aí, mais conhecimento ainda você tem que ter. Os dois você tem que estar acompanhando, mas mais conhecimento para você saber o que você vai fazer, que decisão você vai tomar, porque isso está na sua mão. Na capitalização, diferente da Previdência Social, que é belíssimo, quer dizer, se você contribuir... Então, se a gente estiver falando da última reforma, homem com 65 e mulheres 62, e aí o tempo de contribuição de um, de outro... e você está elegível ao benefício máximo, poxa, todo mês e de forma vitalícia, então isso está lá. Agora, na fechada e na aberta, na privada, você vai depender do mercado financeiro de capitais, prestar atenção como seu recurso está sendo gerido. Excelente. Porque não é direito que se tem, sabe? Isso é bacana. E falamos então do site, mas mídias sociais, vocês também estão presentes nas mídias sociais? Claro. Para saber mais de previdência complementar, saber mais da Longeviprev, é exatamente @Longeviprev. A gente está no Instagram, a gente também está no Facebook e também está no LinkedIn. Então vai ser muito bom vocês conhecerem e aí ir para o site lá para fazer essas simulações. Mas ali a gente também dá super informações e super dicas. Tô vendo um monte de livros aí atrás, mas a penúltima curiosidade que eu tenho é o que a Arlete recomenda em termos de leitura, o que ela tá lendo agora, que filmes, séries, tem alguma dica para quem tá nos ouvindo agora? Olha, eu tenho, assim, eu vou falar de podcast. Tá. Né? Então tem um podcast que eu gosto muito, que é Economia para o Futuro, e quando a gente fala de previdência, a gente fala
desenvolvimento no longo prazo, pensa no desenvolvimento dos países, desenvolvimento econômico que gera também bem-estar social. E a gente tem a economia do futuro tem essa responsabilidade com relação às questões climáticas, às mudanças climáticas. Então vem muito assunto ali que toda pessoa que lida com previdência, lida com investimentos, realmente é bem bacana para saber o que está acontecendo no mundo, né? E aqui no Brasil, como isso impacta também, mas ali é bacana porque fala de mundo, o que determinada política, o que determinada situação num país, uma determinada legislação impacta nas decisões econômicas dos países, que por sua vez vão impactar o mercado financeiro de capitais. Na nossa capacidade também de alocar os recursos pensando nessas mudanças climáticas. Eu não posso deixar você ir embora sem compartilhar conosco conselhos, casos práticos, dicas. O que faz uma aposentadoria planejada ser voluntária e de recomeço? Eu vou fazer uma pergunta. E dessa pergunta vão derivar outras para cada um. Qual é a renda que eu desejo na fase da aposentadoria? Qual é a renda que eu desejo na fase da aposentadoria? E aí, para ajudar vocês, né, nessa reflexão, essa renda eu vou estimar considerando um momento muito especial da minha vida, o que eu vou precisar naquele momento, que são situações que vão ser diferentes das que eu tenho hoje, né? Então, esse exercício não é futurologia, mas de planejamento é importante, porque ele é que vai me ajudar a eu definir o que eu preciso guardar hoje, ou deixar de consumir, ou deixar de consumir hoje e poupar para este futuro que eu desejo. Mas para isso eu preciso pensar nesse futuro e entender que será uma situação diferente da que eu tenho hoje, né? E o quanto eu posso deixar de consumir hoje, ou quanto eu devo deixar de consumir hoje. Aí essa pergunta vai falar assim, bom, eu preciso repensar meu orçamento, eu preciso aumentar minha renda, ou eu vou precisar, isso na verdade vai aumentar esse prazo aqui de acumulação. Olha só essa pergunta, essa dica, que renda que eu desejo, todas essas vocês vão ter que fazer aí, e é bem bacana. Boa. Isso, gente. Sim, bem bacana. Sim. É isso. Sonhar não custa nada, planejar... com a gente, às vezes, só de tirar o desperdício que a gente tem, já leva a gente para um outro patamar de poupança, um outro patamar de investimento, um outro patamar de rendimento num futuro que chega mais rápido do que a gente imagina, né? Então, quanto mais preparado para ele, melhor. Deixa eu colocar uma outra coisa importante também, né? Tanto eu como você, e a gente observa isso nas pessoas que acabam falando bastante de previdência também, principalmente na previdência privada, em algum momento tiveram oportunidade de alguém colocar essa previdência privada, né? E realmente com o objetivo de benefício lá no futuro. E cada vez mais vai ser necessário iniciativas como essa que você está fazendo, que eu vejo isso como pegar na mão e falar, vamos fazer. Mesmo sendo voluntário, quando você assinou lá na empresa, quando você trabalhava na empresa, e eu também na minha, né? Então eu assinei ali e foi voluntário, mas alguém colocou aquilo para mim. Então, a gente pega isso como oportunidade. A gente tem milhares de pessoas que nem sabem disso, né? Exatamente. Então, esse trabalho é importante. Agora, a previdência social é outra bandeira que a gente tem que levar. Que também, quando você falou de autônomos, né? Então, as pessoas chamam de pejotização, uberização. Então, essas pessoas também precisam pegar na mão e falar que ela pode contribuir, ela deve contribuir para ela ser um segurado da previdência social. E as coisas podem mudar, mas isso, de novo, é pegar na mão, porque não temos aquela facilidade no CLT, e cada vez mais as pessoas estão procurando esse tipo de trabalho. Fazem parte de uma associação que eu digo assim, de profissionais, e cada um ali é PJ, e estão vivendo um determinado padrão, mas quem que pega na mão delas, ou a associação lá, e fala, olha, tem o seu registro na Previdência Social, né, tá fazendo essa contribuição, e aí a pessoa pode, por exemplo, acessar uma Previdência fechada, como é que você tem, que eu tenho, ou tá conhecendo a Previdência aberta, ou seja, pegar na mão Previdência Social e a Previdência Complementar. Sim. Eu espero ter estendido a minha mão aí a você, ao seu site, e eu também ali com a Longeviprev, junto com o Fábio Gembiage, que é meu sócio ali, né, investidor ali naquela plataforma comigo. Obrigada. Eu que agradeço pela generosidade, por compartilhar todo esse conhecimento.
foi ter certeza absoluta que tem muito mais pra gente aprender e tá tudo lá na tua plataforma, feita com tanto carinho, com tanto esmero, e eu espero que as pessoas aproveitem, comecem a pensar cada vez mais nesse planejamento para uma aposentadoria que é junto, pública e privada. Uma não vive sem a outra e a gente precisa sim ter esse hábito cada vez mais de falar sobre essa literacia previdenciária, porque faz parte de um envelhecimento saudável, ativo, e o que a gente quer, depois que a gente para de trabalhar na agenda de outras pessoas, é ter exatamente o tempo e qualidade de vida para aproveitar toda a vida que nós temos. Muito obrigado, Arlete, e até o próximo Tábula Rasa Sênior. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.